Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje: estudando a Bíblia livro por livro. Esta matéria foi desenvolvida para ajudar você que está dando os primeiros passos no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Para quem já é nosso aluno, a matéria está no módulo 2, História dos Hebreus. Mas se não é aluno, não precisa ficar triste. No final da aula eu ensino como tornar-se aluno para receber os módulos automaticamente, aí no conforto do seu lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar estudando a Bíblia livro por livro. Nós já estudamos do primeiro até o sexto capítulo do livro de Gênesis, que nós chamamos período antediluviano. Então veja, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, nós vamos estudar os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, formando no total 66 livros. Então, nós estamos no primeiro, livro de Gênesis. Quando nós estudamos os 6 primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que significa início ou começo, nós aprendemos tudo o que aconteceu antes do dilúvio. Daí o nome, período antediluviano. A leitura gira em torno de 40 a 45 minutos no máximo. Vale a pena estudar estes 6 primeiros capítulos. As aulas sobre estes capítulos estão aí no playlist, estudando a Bíblia livro por livro. Bem, do 7º até o 9º capítulo, eu chamei período do dilúvio propriamente dito. Então aí nós vamos ver a história de Noé, ele construindo a arca, e aprendemos que apenas 8 pessoas se salvaram do dilúvio. Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as esposas dos seus filhos, formando 8 pessoas. As demais, todas pereceram, morreram afogadas com as águas do dilúvio. Muito bem. Do 10º até o 11º capítulo, período do governo humano. Por que esse nome? Porque nós vamos ver ali o surgimento dos povos, das nações. Tem ali até o texto é chamado Tabela das Nações. E nós observamos em destaque um homem chamado Nimrod, chamado de poderoso caçador. Ele funda a cidade de Babel, que depois vai se tornar a capital do Império Babilônico, e também e 3 cidades circunvizinhas. Depois ele viaja mais ou menos uns 400 quilômetros e funda a cidade de Nínive, com mais 3 cidades circunvizinhas. Nínive foi uma das capitais do segundo, ou melhor, do grande império, segundo grande império mundial, a Assíria, depois que vem a Babilônia. Então veja a importância deste império. Então ele funda estas 2 cidades e diz os estudiosos que ao morrer ele era tão respeitado, ele também estava envolvido, ele que liderou a construção da Torre de Babel, uma rebelião contra Deus. Veja, tudo isso nós já aprendemos, está aí no playlist. Mas ele, quando morreu, diz os historiadores, os pesquisadores, que fizeram uma imagem de escultura, uma estátua de Nimrod, e passaram a adorá-la. E daí então surge a idolatria. E para confirmar isso, nós vemos que Josué, que é o 6º livro da Bíblia, nós vamos estudar também, no capítulo 24, no versículo 2, diz que os pais de Abraão, olha que interessante, os pais de Abraão eram idólatras. Ora, se nós não encontramos idolatria nos 6 primeiros capítulos da Bíblia, e nós vamos ver que ela antes de Abraão, logo a idolatria surgiu neste período. Até eu digo aqui que todas as religiões que levam seus adeptos a se prostrarem diante de uma imagem de escultura
tem como fundador Nimrod, surgiu lá na Babilônia. Você sabia disso? Isso é importante. Pode pesquisar aí em sites de busca, você vai ver e comprovar o que eu estou falando. Muito bem. Bem, do 12º até o 50º capítulo, período patriarcal. Este período ele é importante porque Deus ele deixa de tratar com a humanidade como um todo e passa a tratar exclusivamente de uma família, que nós chamamos família patriarcal. Então você vai ver o relacionamento de Deus com essa família, do capítulo 12 até o último capítulo do livro de Gênesis. Depois, claro que Deus continua se relacionando, mas esse tratando do primeiro livro da Bíblia é importante observar isso aí. Então, do capítulo 12 até o 50, período patriarcal e é assunto da aula de hoje. Então vamos em frente. Os patriarcas. O primeiro deles, Abraão. Com certeza você já viu falar de Abraão. Nós chamamos cristãos Abraão, o pai da fé. Veja que são os descendentes de Abraão que fundam as 3 religiões monoteístas do mundo, que adoram um único Deus. O judaísmo, a primeira, depois o cristianismo. Olha que o cristianismo tem 2,5 milhões de adeptos. Vou tratar com o número redondo para facilitar. E o islamismo surge depois do cristianismo, no ano 622, com Maomé, que tem hoje o islamismo 1,5 bilhão de adeptos. Tá? Olha, são descendentes de Abraão, os 3 fundadores destas 3 religiões monoteístas do mundo. Bom, Abraão, eu coloquei o mapa, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para você na tela cheia. Olha aí, olha que legal na tela cheia. Esse mapa nós já desenhamos, viu? Se você ainda não sabe desenhar esse mapa, vai aí no playlist. Olha, o Golfo Pérsico, Mar Vermelho, os 2 golfos do Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, tá bom? Olha o rio aqui, Eufrates, Rio Tigre. Então, o que importa para a gente é que, olha, Ur dos Caldeus, a cidade que Abraão vivia, que é pertinho de Babel, da Babilônia. Então, essa é a região onde surgiu a idolatria. E Abraão sai dessa região com a sua família e, olha, percorre aqui mais ou menos 960 quilômetros, mais ou menos, e fica aqui na região de Harã, tá vendo aqui, olha, Harã? Aí ele desce aqui, ó, mais ou menos 650 quilômetros, passa por Canaã, vai até o Egito, volta e fica habitando até depois que ele morre, os seus descendentes ficam habitando aqui nessa região até irem novamente habitar no Egito, onde eles vão se tornar escravos, tá bom? Então esse mapinha já é um mapinha dado, se você perdeu essa aula, é só conferir, vale a pena aprender a desenhar esse mapa. Vamos em frente. Bem, Abraão, ele tinha a sua esposa, Sara, e Sara tinha uma serva egípcia de nome Agar. Como Sara era estéril, ela pediu para Abraão ter uma relação com Agar, que era a sua propriedade, escrava, serva, era assim que era nessa época, né? Dentro desse contexto, nasceu então desse relacionamento Ismael, que é o pai dos árabes. E do relacionamento de Abraão com Sara, depois Deus permitiu, ela ficou grávida, teve um filho chamado Isaque, da onde vai formar depois a nação de Israel. Tá bom? Agora, um comentário importante. Você fala, mas ele teve relação com uma outra mulher. Veja, isso era um padrão da época. Quando a esposa não tinha filho, como tinha essa questão de escrava, então ela permitia esse relacionamento para gerar um herdeiro, né, para ficar com os bens daquele patriarca. Então foi isso que aconteceu, tá? Na história. Agora, importante entender que Deus, quando faz o homem, a mulher, o primeiro casal, ele já coloca o casamento, o matrimônio monogâmico.
tá? Monogâmico, entre um homem e uma mulher. É o casamento bíblico e depois ratificado, confirmado por Jesus. Aí você poderia, mas como esses homens então tinham fé, serviam a Deus, tinha mais de uma mulher? Não, Deus até tolerou, mas não foi Deus que fez. Essa é prática humana, tá bom? A determinação de Deus é o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Este é o casamento bíblico, tá bom? Vamos em frente. Abraão, depois que Sara morreu, ele casou-se com Quetura e teve 6 filhos. E eu destaquei a Midian, que foi um dos filhos entre esses 6, porque daí vem a nação dos midianitas, e ela é importante porque o sogro de Moisés, Jetro, era midianita, por isso que eu coloquei essa informação, tá? Bem, tudo que eu estou falando, você pode confirmar, então, a partir do 12º capítulo e até o último capítulo do livro de Gênesis, que é o capítulo 50. Você precisa fazer essa leitura. Não é possível você, um cristão, que teme a Deus, né? Crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nunca tenha lido a Bíblia inteirinha. Precisa ler. Veja, a minha mãe tem 76 anos, ela lê a Bíblia inteirinha 2 vezes por ano. Meu pai também, meu pai está com 81. E eu aprendi com eles. Era comum chegar em casa, quando o jovem chegava em casa, e meu pai estar lendo a Bíblia, minha mãe, isso só faz bem. Eu sempre digo para os meus alunos do curso presencial, Deus deposita na nossa poupança da vida 1.440 minutos todo dia à meia-noite, que são as 24 horas. Um Deus dá de presente para a gente todo dia. Que tal pegarmos 1% desse tempo, não é? Que seria 14,4 minutos, 1%. Vamos arredondar para 15. Se você ler a Bíblia 15 minutinhos todo dia, em um ano você lê a Bíblia inteirinha. Mas pega do primeiro capítulo, vai lendo, vai marcando onde você parou. Vale a pena. Olha, é o melhor alimento para a nossa alma, a leitura da palavra de Deus. Então, vou deixar de dever de casa para você. Essa aula é ministrada uma vez por semana. Na semana que vem eu vou cobrar a leitura destes capítulos da Bíblia, tá? Leia do 12 até o 50. Vale a pena, é uma história maravilhosa, linda. E você vê Deus atuando na história, se relacionando com o homem, ok? Bem, Isaac, filho de Abraão com Sara, casou-se com Rebeca, e aí nasce Esaú, que é o pai dos Edomitas, e vai nascer Jacó, que tem 13 filhos, onde vai formar a nação de Israel, tá bom? Vai formar a nação de Israel. Bom, então aqui está Jacó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, veja. Por que Deus escolheu Israel? Porque Israel era bonzinho, era... Não, porque também era mal? Não, não tem nada a ver se era um povo. Para Deus, Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Deus, Ele é soberano. Agora, tudo que Deus faz tem um propósito. Qual foi o propósito de Deus escolher Israel? Veja, a nação de Israel. São 3 propósitos. Primeiro, mostrar a sua glória. Já assistiu o filme Os 10 Mandamentos? Então, naquele filme, se você não assistiu, vale a pena assistir. Nós vemos a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus para tirar o seu povo da escravidão e trazer o seu povo para a região de Canaã. Então, primeiro, Deus escolhe Israel, uma nação, o menor dos povos, para mostrar a sua glória. Segundo, para entregar ao mundo a sua palavra, as sagradas escrituras, a Bíblia. Deus escolheu Israel para nos dar esse alimento espiritual. E mais do que isso, o mais importante ainda, para entregar ao mundo o Messias, um Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, porque Deus escolheu e cumpriu os 3 propósitos. E olha que Israel desobedeceu muito a Deus, mas Deus tinha um plano e ele é soberano, tá bom? Nós vamos aprender isso mais na frente. Bom, então Jacó, ele tinha 2 esposas, Leia e Raquel. Então toda essa história você aprende lendo esses capítulos. Leia
tinha uma serva de nome Zilpa. E Raquel tinha uma serva de nome Bila. Então Leia teve de filhos Rúben, Simeão, Levi, Judá. Olha aqui, Jesus é da tribo de Judá. Olha aí, Judá, Issacar, Zebulon e uma filha de Ná. Quando eu falo tribo, é que vai formar um grupo de pessoas, né, os descendentes. Por exemplo, o Brasil não tem os estados, então as tribos vão formar como se fossem estados dentro da nação de Israel. Isso nós vamos aprender mais na frente, não se preocupe com isso que você vai entender. Bom, Zilpa, sua serva, teve 2 filhos, Gad e Aser. Raquel teve José e Benjamim, e Bila, sua serva, teve Dan e Naphtali. Então, esta é a família de Jacó. E Deus escolhe essa família. Aí você vai ver que era uma família problemática, né? Exceto José ali, né? Que temia Deus, eles tinham problemas, os filhos de Jacó, mas Deus escolheu. E nós aprendemos que não é, quer dizer, não é porque Deus usa uma pessoa que essa pessoa automaticamente tem o direito de um dia habitar nas mansões celestiais. Não, salvação não tem nada a ver com prestar um serviço para Deus. A verdade é essa, e nós vamos aprender estudando o comportamento e analisando na Bíblia todos estes fatos, tá bom? Bom, guardou até aí mais ou menos? Dá uma olhadinha nesses slides. Agora, o que você precisa fazer? Pegar o 12º capítulo e vai na sequência, vai lendo, você vai ver tudo que eu coloquei nesse slide. Slide, na verdade, é um resumo do que você vai aprender. Com certeza, você vai se alegrar muito, vai se emocionar, lendo a história dos patriarcas, tá? De Abraão até a família de Jacó indo habitar, morar no Egito, a convite do próprio faraó, porque neste período, José, um dos filhos de Jacó, filho de Raquel, ele estava como primeiro-ministro no Egito. Olha, vale a pena ler. Leia um pouquinho por dia e na próxima aula, porque essa aula eu ministro uma vez por semana, na próxima aula você já está familiarizado com o assunto para que possamos prosseguir o nosso estudo, livro por livro da Bíblia. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça a inscrição, não custa nada, não paga nada, dá um toque na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. Eu subo todo dia uma aula. Ah, detalhe, hoje à noite nós temos aula presencial, 1 hora de aula, eu vou abrir o bate-papo, vou responder perguntas. Tema da aula da noite, Testemunhas de Jeová. Eu estou ensinando sobre quem são, o que ensinam, e sempre comparando com a Bíblia. Não é falar mal de uma religião, não. É mostrar o que eles ensinam. As testemunhas de Jeová não ensinam de porta em porta, nas praças públicas, não é nada secreto. Então, eu só estou vendo o que elas ensinam com a literatura delas, né, com fontes, e comparando com a Bíblia. Vale a pena conferir. Se você tem uma testemunha de Jeová, uma amiga, alguém, ou pede para assistir a aula, vale a pena. É tudo dentro do respeito. É muito legal, tá? Vou deixar aí na descrição o link do meu canal, o link do nosso site. Olha, o nosso site está uma bênção. Já passamos de 230 mil acessos esse mês. Mais de 230 mil pessoas acessaram o nosso site. Olha que milagre Deus está operando. Vou deixar também o meu e-mail. Se você tiver alguma pergunta particular, alguma coisa, eu vou deixar o meu e-mail também na descrição. Eu respondo para você, tá bom? Então, vou deixar o link do site, o link do canal, o link do canal, o link do site e o meu e-mail e a descrição da aula de hoje. E me ajude, não custa nada, copie o link, cole no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Forme um grupo no WhatsApp e já manda para todo mundo. Cole também lá no teu Facebook. Divulgue, me ajude no teu Instagram. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da gloriosa, da poderosa palavra de Deus. Não vai perder a aula de hoje à noite. Se Deus quiser, 8 horas
da noite, eu conto com a sua participação. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.